E aquela grande final, né, com o Vasco, aquele ambiente todo, aquilo tudo foi criado naquele primeiro jogo mesmo, depois, ou já no primeiro jogo? Como é que foi? Porque eu acho que para vocês, psicologicamente, como é que foi? Vocês já sabiam que seria muito difícil por causa de pressão de Eurico Miranda, televisão, aquelas brigas. Vocês viveram esse ambiente também ou vocês procuraram se isolar disso, Claudio? É possível? Porque naquela época não tinha tanta internet, essa coisa tal. Foi possível blindar vocês, jogadores? Vocês viveram também toda aquela loucura daquela semana? Então, o primeiro jogo, a gente mandava os jogos no Parque Antártica, porque lá no Anacleto não tinha a capacidade que exigia. Aí nós jogamos o primeiro jogo lá no Parque Antártica, empatamos 1-1, né, contra o Vasco. Gol de quem do Vasco? Do Baixinho. Poxa vida, é verdade. O Baixinho verdade. Nossa, o Baixinho era embaçado. Isso mesmo. Empatamos 1-1, depois o jogo foi em São Januário. Para você ver. A gente estava em ascensão, um time que estava aparecendo, e o Vasco, uma seleção. O Vasco, naquela época, tinha o Elton, goleiro, tinha o Odivan e o Júnior Baiano, a zaga. Olha o meio de campo do Vasco. Era o Jorginho, que jogou, que foi da seleção, né? O lateral direito, Jorginho, depois foi auxiliar. Isso. Uhum. Ele estava jogando de volante, aí os meias eram Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Meu Deus! Tinha o Paulo Miranda, que fazia o quarteto, e tinha o Pedrinho no banco. Olha o ataque, Euler e Romário. E no banco tinha o Viola. Para você ver, a seleção tinha praticamente dois times, entendeu? E um time muito, muito, muito forte. Aí o segundo jogo, nós fomos lá em São Januário, a pressão já começou fora de campo, o Arthur. Nós chegamos para entrar lá no estádio. O policiamento teve que fazer um cordão ali, fizeram daquele jeito, Sim. Né? Daquele jeito. Aquele migué, né? Aquele migué, descemos assim, para entrar no vestiário, chegamos lá, um cheiro de tinta fresca, para você ver, os caras já começaram a fazer pressão ali, tinta fresca, e normalmente quando você chega no vestiário, em qualquer estádio, aí você desce lá o túnel e sobe no campo para fazer o reconhecimento, para ver a chuteira que você vai jogar. Meteram o cadeado no portão. Meteram o cadeado no portão. Aí ficamos lá. Aquecemos dentro do vestiário, um vestiário minúsculo, colocaram a gente num vestiário minúsculo, então a pressão já começou ali. Sim. Assim, eu acho que não havia necessidade, porque o Vasco era gigante, o grande favorito, gigante, entendeu? E fazer com a gente que estava chegando ali, né, foi realmente desnecessário. E depois a gente jogando, 20 minutos de jogo, a gente jogando em cima do Vasco ali, estádio lotado, o Ademar até tinha chutado uma bola na trave. Na trave? Se aquele jogo, infelizmente aconteceu, né, aquele episódio de ter caído o alambrado. Isso. Eu lembro assim que eu sou sempre eu era o homem da primeira bola. Quando eu ia bater o tiro de meta, eu me posicionava para pegar a primeira bola, né? De cabeça. Isso, eu lembro que eu estava assim posicionado e de repente o Elton coloca a bola para bater o tiro de meta. Ele vai para trás, de repente do lado esquerdo dele assim, vê o pessoal assim, arquibancada assim, caiu, descendo assim. Aí um monte de gente machucado, alambrado, ele sangrando. Assim, foi assim muito triste, né? Aquilo que aconteceu. Nenhuma condição de continuar o jogo, mesmo psicologicamente, para os jogadores, inclusive. Exatamente. Depois nós ficamos sabendo que tinha 5 mil torcedores a mais da capacidade do estádio. Quer dizer, uma imprudência. As pessoas que foram responsáveis por isso deveriam pagar pelo que aconteceu, né? E o pior de tudo, que o pessoal queria continuar o jogo. O Godoy, que era o árbitro, o Godoy, e a gente via lá muitos torcedores feridos, ambulância, o pessoal lá, né, do resgate, e o Eurico Miranda estava lá, e o Antony Garotinho, que era, né, o governador lá do estado. Pressionando que queria que continuasse o jogo. Aí o Godoy ali esperando, aí o Antônio Garotinho falou, não pode, não tem condições de jogar. E nós também, jogadores, nós psicologicamente, nós não temos condições de jogar mais. E o Eurico Miranda falou, não, vamos tirar de campo que nós vamos continuar o jogo. Olha que absurdo. Desumanidade. Até onde chega o ser humano. Aí o Antônio Garotinho falou, não vai ter jogo. Aí o Eurico Miranda falou assim, você manda no estado aqui do Rio, eu aqui no estádio, quem manda é eu.
Sou eu, o Eurico Miranda falando isso. Eu lembro dessa história. Olha, e há quem diga que o jogo só parou porque o Oscar Roberto Godoy recebeu uma ligação para dizer que era para parar. E, se eu não me engano, veio da CBF, alguma coisa assim. Para dizer que era para parar, porque era para parar o jogo. Se não, a pressão do Eurico teria talvez até valido para continuar o jogo. Porque o Eurico ele já mandava no futebol, né? Contra os times grandes. Imagina nós, o São Caetano, que, né? Que não era considerado um clube grande até então. Depois até ganhou uma expressão graças a vocês. Mas até então ali realmente não era. Não tinha esse peso todo. E ele se aproveitou mesmo dessa situação. Aí o Godoy chamou todos os jogadores lá e falou: ó, recebi aqui, né, um comunicado, né, da CBF que não é para continuar o jogo. E nisso o Eurico ficou bravo, revoltado. Aí foi que aonde, né, a gente saiu, fomos para, né, o vestiário. E o time do Vasco, como se a gente tivesse abandonado e pegaram a taça lá e começaram a comemorar como se eles já tivessem sido campeões. Me lembro disso também. Como se ali eles estavam dando o resultado do jogo, o resultado final do jogo, né? Exatamente. Verdade. Aí depois, né, acabou tudo isso. Eu fui contratado pelo Palmeiras. Né? Nesse jogo você já estava contratado pelo Palmeiras ou não? Então. Nesse jogo. Então, aí teve o terceiro jogo. Teve o terceiro, porém, eu fui já pro Palmeiras, estava treinando no Palmeiras. O Japinha já tinha ido pro Bahia, o nosso lateral direito. O Ademar já tinha o Stuttgart da Alemanha. Ele tinha ido embora. Aí, o César já tinha ido para Lazio, da Itália. Verdade, lateral esquerdo. Isso. Aí sabe o que aconteceu? Todos nós voltamos para fazer... Se juntaram para o jogo. Exatamente. E nisso o Vasco já estava treinando, continuou treinando, porque o Eurico já sabia que ia ter o terceiro jogo. Sim. E a gente não sabia que ia ter o terceiro jogo. Aí depois de um treino lá no Palmeiras, aí o Márcio Araújo, que era o diretor lá, ele chegou e falou assim: ó, Cláudio, você vai ter que voltar para São Caetano. Eu falei: voltar para São Caetano? Ele falou: então, veio um comunicado, um ofício aqui que você... vai ter que voltar porque vai ter o terceiro jogo lá, do jogo que não acabou, da final da Copa João Avelange. Tá aqui, você vai ter que assinar aqui um documento, o pessoal já fez um seguro de vida aqui, né, pro Palmeiras, caso você lesionar isso, aquilo, tá? Então você vai ter que se apresentar lá, você vai ficar essa semana treinando, porque o final de semana você vai disputar o terceiro jogo lá no Maracanã. E isso, teve jogador que não conseguiu jogar? Não, todos conseguiram. Todos. Aqueles mesmos que terminaram o jogo conseguiram voltar e jogar. Mas sem treinar junto. Sem treinar junto. O Vasco continuou treinando. E chegamos lá no jogo. Assim, eu não entendo até hoje, Arthur. E você pode concordar comigo. O Romário já tinha saído do jogo. Foi substituído. Então, o jogo... era a continuidade do jogo. Continuidade. Então, o Romário não era para estar jogando. Não. E nós jogamos e o Romário... Jogou? Jogou, inclusive, fez gol também. Verdade. Na partida. Para você ver como que... Cara, fizeram uma várzea nessa situação, né? Essa que é a verdade. Fizeram regra própria, regra nova, tudo novo, tudo do jeito que o Eurico queria, né? Exatamente. Essa que é a verdade. E se for pegar o pé da letra, pelo regulamento, nós sabemos que o time mandante, que acontece algum incidente, ele perde os 3 pontos. Então, se for ver, era para nós ter sido campeão. Sair do campeão. Entendeu? Então, inverteram tudo. Eles não perderam nem mando de jogo. Nem mando de jogo. Nada. Não aconteceu nada, né? Eles foram premiados. Exatamente. Ganharam o troféu de campeão da Copa João Avelange de 2002. Negócio realmente absurdo. Absurdo.